Senhoras e senhores, antes de começar o vídeo de hoje, eu preciso ressaltar que todas as ideias que eu tive vieram da minha cabeça. E se alguma delas fizer qualquer sentido pra você, eu não me responsabilizo. Para poder explicar o que eu vou falar hoje, eu vou ter que me basear em 4 pontos: teoria da evolução, teoria da mutação, teoria da adaptação e a teoria de cruzamento de espécies diferentes. Eu sempre fui aquele garotinho que ia em igreja, sabe? Desde pequeno, quando eu ainda ia na igreja, eu já não acreditava muito nessa história de criacionismo. Daí eu comecei a estudar o evolucionismo, porque segundo a própria lei da evolução, o animal que sobrevive é o mais adaptável. E aí eu fiquei imaginando, porra, a gente é muito mais adaptado que os nossos antepassados, mas eles também são muito mais adaptados que os macacos de onde eles vieram. Só que os macacos estão aí ainda, e eles morreram. Aí eu comecei a estudar e formular a minha própria teoria. Se a gente fosse imaginar a evolução humana a partir do macaco, todas as outras espécies deveriam ter sobrevivido, e o macaco não, já que eles sabiam fazer rodas, sabiam fazer fogo, sabiam contar histórias, sabiam desenhar nas paredes. E o macaco só sabia comer fruta, e mesmo assim ele conseguiu sobreviver. Minha teoria só vai fazer sentido se você tiver um pouco mais de cabeça aberta agora, porque o que eu vou falar vai ser um pouco pesado. Para minha teoria funcionar, eu preciso que apareça uma outra espécie aí, enquanto ainda não tinha nenhum tipo de evolução. Aí já entra a teoria do cruzamento das espécies. Pode ter chegado numa nave espacial, sei lá, ou podia já estar aqui na Terra, eu não sei. Essa espécie pegou todos os macaquinhos para Cristo e começou a chumbar neles. Chumba. Por quê? Não sei por quê, cara. Estavam morrendo e acabar a espécie deles. Mas por que eles iam fazer isso, mano? Eles estavam todo mundo morrendo e eles precisavam continuar a espécie. Pô, mas não tinha mais ninguém deles? Não sei, caralho. Aí depois que essa espécie se reproduziu com o macaco, nasceu um bicho que era parecido com um e parecido com o outro, mas na verdade não lembrava nenhum dos dois. Só que como eles eram de espécies diferentes, ele não podia ter filho. Tipo a mula e o burro, sabe? Só que a outra espécie ainda precisava manter a espécie dela. Então eles continuaram. Mandaram ver nos macaquinhos. E aí aconteceu um negócio muito maneiro. Uma tal de mutação, cara. Às vezes isso acontece. É que mesmo ele sendo de espécies diferentes, o ser que nasceu, ele podia se reproduzir. E aí é festa, né? Depois de tanto tempo, os caras conseguiram fazer um bicho que consegue se reproduzir. Mas eles não pararam por aí não, cara. Eles ainda tinham que trabalhar muito pra poder fazer alguma coisa parecida com a espécie deles, mais que com a espécie dos macacos. E aí o que eles fizeram? Aí eles fizeram mais, muito mais. Dentre todos esses bichos, alguns conseguiram se reproduzir. Inclusive os outros seres que começaram tudo isso também estavam se reproduzindo com esses novos seres. Mas numa dessas aconteceu a mutação genética de novo. E olha lá, agora eles conseguem se reproduzir. E continua não parando por aí. Cara, você já deve ter ouvido uns tals de Homo erectus, Homo habilis, os Neandertais. Cara, pra mim é só uma parte da evolução, mas não foi sozinho esse negócio, porque duas coisas aconteceram. Primeiro é que tinha pouquíssimas espécies pra cada um, pouquíssimas espécimes, pra uma evolução absurda. E a outra é que todas elas morreram, mesmo sendo mais adaptáveis do que o macaco, que continuou vivão lá. Só sobrou a última espécie da cadeia, somos nós, os Homo sapiens sapiens, e a primeira, que é o macaquito. Todas as outras tiveram o mesmo destino trágico, mesmo sendo muito mais evoluídas que o macaco. Então por que eles morreram? A teoria do cruzamento de espécies consegue explicar isso. Eles não podiam se reproduzir, eles não tinham como se manter. Assim que os primeiros foram morrendo, todos os outros foram morrendo. Depois de 40 anos não tinha mais outros. Então depois de 40 anos que o último da espécie nasceu, acabou ali pra eles. Só ficou a base que ainda consegue se reproduzir entre si, que são os macacos, e os mutados, que conseguem se reproduzir entre si, que são os humanos. Aí eu fico imaginando a raça humana tentando ir pra Marte, pra esses outros planetas, e tentar popular esses lugares. Fico imaginando se não fizeram isso com a gente há muitos anos atrás, deu nisso que deu. Imagina uma nave espacial com 4 alienígenas que vieram de um planeta que explodiram, pousaram na Terra, procuraram a espécie que mais se assemelhava a eles e tentaram se reproduzir o mais rápido possível para a espécie deles não desaparecer.
Pra mim isso faz muito sentido, eu acho que eu faria a mesma coisa se eu estivesse no lugar deles. O problema é que ainda dizem que, mesmo depois de tanto tempo e tantas evoluções, eles ainda estão por aí fazendo experimentos e cruzando com a nossa espécie pra ver se sai alguma coisa melhor do que tá agora. Quem diga ainda que um desses experimentos foi feito há 2013 anos atrás, com uma tal de Maria. Eu acho que escreveram até um livro sobre isso, sobre um cara que nasceu sem pai, e aí ele era foda e conseguia fazer uns bagulho muito louco, tinha uns poderes. Aí tem um monte de gente que vai falar pra mim que, mano, isso que você tá falando não faz sentido. Tá, mas tem gente que acredita que Deus criou o homem, depois arrancou um pedaço dele, criou uma mulher. Eu tô melhor, vai. Pelo menos fui eu que criei a minha teoria, né? Não gozar com o pau dos outros é fácil. Por mais estranho que pareça, eu acredito nessa minha teoria e eu acho que ela é muito mais válida que outras que eu já ouvi por aí. Mas como eu falei, sou eu que tô pensando nisso daí, e se isso fizer algum sentido pra você, o problema é seu. Você pode criar sua própria teoria e acreditar nela. Assim como religiosos não conseguem provar que a teoria deles é verdade, o evolucionismo também não consegue provar muita coisa. Então você não vai precisar provar, a não ser pra você mesmo, e acreditar naquilo que você quiser. Porque afinal a vida é sua, já que você não é o produto de 5 macacos que fizeram sexo com um peixe mutante, você pode criar sua própria teoria.